Fala galera do YouTube, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura da nossa literatura infantil, O Pequeno Príncipe. Ato 5. A cada dia eu aprendi alguma coisa nova sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. As coisas vinham bem suavemente, ao acaso das reflexões. Foi assim que no terceiro dia eu conheci o drama dos baobás. Também desta vez foi graças ao carneiro, pois bruscamente o pequeno príncipe me interrogou como se tomado por uma grave dúvida. É verdade mesmo, não é, que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, fico contente. Eu não entendi por que lhe importava tanto se os carneiros comiam arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Logo eles comem os baobás também? Eu expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas sim árvores grandes como igrejas e que, mesmo se ele levasse consigo uma manada de elefantes, esta não daria conta de comer um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria necessário colocá-los uns sobre os outros. Mas ele comentou com sabedoria: antes de crescer, os baobás nascem pequenos. Com certeza, mas por que você quer que seu carneiro coma os pequenos baobás? Bem, vejamos. Ele me respondeu como se tratasse de algo evidente, e me foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo este problema. E de fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os planetas, boas plantas e ervas daninhas. Por consequência, sementes de plantas boas e sementes de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que em alguma delas surja a vontade de despertar. Então ela se espreguiça e cresce, primeiro timidamente, em direção ao sol, um adorável e pequeno galinho inofensível. Quando se trata de um galinho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-la crescer como quiser. Mas quando se trata de uma erva daninha, é preciso arrancar a planta logo, assim que a reconhecemos. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado delas. Ora, se reconhecermos tarde demais um baobá, não podemos mais nos livrar dele. Ele cobre todo o planeta, ele perfura com suas raízes. E se o planeta é pequeno demais, e se os baobás são numerosos demais, eles fazem explodir. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o Pequeno Príncipe. Quando a gente termina de se arrumar de manhã, é preciso arrumar cuidadosamente o planeta. É preciso se obrigar a arrancar os baobás regularmente, assim que a gente os distingue das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando são muito jovens. É um trabalho muito entediante, mas bem fácil. E um dia ele me aconselhou a me esforçar para fazer um belo desenho, a fim de conseguir fazer essa ideia entrar bem na cabeça das crianças de minha terra. Se elas viajarem um dia, disse-me ele, isso poderá ser útil. Algumas vezes não é problema deixar para depois o trabalho, mas quando se trata dos baobás, é sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele negligenciou 3 arbustos. E, a partir da indicação do Pequeno Príncipe, eu desenhei aquele planeta. Não acho legal me passar por moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos corridos por aquele que vai parar em um asteroide são tão consideráveis que daquela vez fiz uma exceção à minha reserva. Eu digo, crianças, prestem atenção nos baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo no qual
revelavam já há muito tempo sem conhecer, como eu mesmo que tanto trabalhei para desenhá-lo aqui. A lição que eu dava valia a pena. Vocês talvez estejam se perguntando, por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, foi motivo pelo sentimento de urgência. Fui movido pelo sentimento de urgência. Ato 6. Ah, pequeno príncipe, assim entendi aos poucos sua vidinha melancólica. Por muito tempo você não tivera outra distração além da doçura do pôr do sol. Eu soube deste novo detalhe na manhã do quarto dia, quando você me disse: eu gosto muito de ver o sol se pôr. Vamos ver o pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Primeiro você ficou com uma cara muito surpresa e depois você riu de si mesmo e me disse: eu sempre acho que estou em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, se põe na França. Bastaria poder ir à França em 1 minuto para assistir ao sol se pôr. Infelizmente, a França é longe demais, mas em seu pequeno planeta, bastaria mover a cadeira alguns passos e você olharia o crepúsculo cada vez que desejasse. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes e um pouco depois acrescentou: você sabe quando estamos tristes demais, gostamos de ver o pôr do sol. No dia em que viu 44 vezes, você estava tão triste assim? Mas o pequeno príncipe não respondeu. 7º ato. No 5º dia, ainda graças ao carneiro, o segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Ele me perguntou bruscamente, sem preâmbulos, como fruto de um problema meditado em silêncio por muito tempo: se um carneiro come arbustos, ele também come as flores? Um carneiro come tudo o que encontra, até mesmo as flores que têm espinhos? Sim, até as flores que têm espinhos. Então os espinhos servem para quê? Eu não sabia. Eu estava então muito ocupado tentando afrouxar um parafuso apertado demais em meu motor. Eu estava muito preocupado, pois a pane começava a me parecer muito grave e a água potável se esgotava, fazendo com que eu temesse o pior. Os espinhos servem para quê? O pequeno príncipe nunca deixava de lado uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Eu estava irritado com meu parafuso e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Oh, mas depois de um silêncio, ele me atacou com uma espécie de rancor. Eu não acredito em você. As flores são frágeis, elas são ingênuas, elas se tranquilizam como podem. Acham que são terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Naquele instante eu me dizia, abre aspas, se este parafuso continuar resistindo, eu o farei saltar com uma martelada, fecha aspas. O pequeno príncipe perturbou de novo minhas reflexões. E você acha que as flores... Claro que não, eu não acho nada. Eu respondi qualquer coisa, eu estou ocupado com coisas sérias aqui. Ele me olhou estupefato. Com coisas sérias? Ele me olhava com meu martelo na mão e os dedos pretos de graxa, inclinados sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Você está falando como gente grande. Isso me deixou um pouco envergonhado. Mas, implacável, ele acrescentou: você confunde tudo, você mistura tudo. Ele estava verdadeiramente muito irritado. Sacudiu ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde há um senhor cor de carmim. Ele nunca cheirou uma flor. Ele nunca viu uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Ele nunca fez outra coisa além de contas. E durante o dia todo ele repete como você.
Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso o faz inflar de orgulho. Mas isso não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O pequeno príncipe estava agora completamente pálido de cólera. Já faz milhões de anos que as flores fabricam os espinhos. Ainda assim, já faz milhões de anos que os carneiros comem as flores. E não é uma coisa séria buscar entender por que elas se dão tanto ao trabalho de fabricar espinhos que não servem nunca para nada? Não é importante a guerra entre carneiros e flores? Isso não é mais sério do que as contas de um senhor vermelho e gordo? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em nenhum outro lugar, salvo em meu planeta, a qual um pequeno carneiro pode aniquilar com uma só mordida, assim em uma manhã, sem se dar conta do que faz, isso não é importante. Ele corou, depois retomou. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando as olha. Ele diz a si mesmo: minha flor está aí em algum lugar. Mas, se o carneiro come a flor, é para ele como se bruscamente todas as estrelas do mundo se apagassem. E isso não é importante. Ele não pôde dizer mais nada. Bruscamente explodiu em soluços. A noite tinha caído. Eu largara minhas ferramentas. Eu estava pouco ligando para meu martelo, para meu parafuso, para a sede e para a morte. Havia em uma estrela, em um planeta, na Terra, um príncipe a consolar. Eu o peguei nos braços, eu o embalei e disse: a flor que você ama não está em perigo. Eu vou desenhar uma focinheira para seu carneiro. Eu desenharei uma proteção para sua flor. Eu não sabia mais o que dizer. Eu me sentia muito desconfortável. Eu não sabia como chegar até ele. Onde buscá-lo? É misterioso demais o país das lágrimas. Próxima leitura, 8º ato.